Então vamos lá, vamos trabalhar alguns pontos importantes dos crimes contra a administração pública, que vai do artigo 312 ao 327 do Código Penal. Pessoal que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, né, novamente. Meu nome é Elber, sou professor de Direito de Legislação do WM Concursos e vamos trabalhar hoje os crimes contra a administração pública. Alguns pontos importantes aí só para a gente fazer esse bate-papo, né? Aqui, logicamente, a minha ideia não é passar todos os pontos aí desses crimes, mas sim fazer algumas pontuações relevantes que sempre caem nos concursos, aí, principalmente na área policial. Então sejam todos muito bem-vindos aí ao WM Concurso. Então vamos lá, crimes contra a administração pública. Alguns pontos importantes aí nessa live, só simplesmente para a gente bater papo, abrir um pouco a nossa mente acerca dessa temática. Então vamos lá, antes mesmo de a gente entrar nos crimes do artigo 312 em diante, vamos falar um pouquinho que seja funcionário público, né? A pessoa me pergunta, professor, esses crimes aí, nós vamos ver o peculato, a prevaricação, a corrupção passiva, né? A condescendência criminosa, são crimes praticados por funcionários públicos, né? Ou seja, crimes próprios, tem que ter a necessidade de ser funcionário público, né? Aí lá no 327, nós vamos, lá no final, para a gente começar, nós vamos fazer o contrário, né? Vamos começar lá pelo final, o artigo 327, falando um pouco que seja funcionário público, né? Aí lá aqui, então, você aí que está assim, nos assistindo, que quiser esse material também, é só entrar no direct lá no Instagram. Quem não tem, né? A gente está divulgando esse material, esse PDF aí para os nossos amigos, alunos. Quem quiser esse material, entra no direct lá no Instagram, WM Concurso, e solicite que a gente envie o material. Beleza? Então vamos lá, quem quiser acompanhar aí, abre o Código Penal, lá no artigo 327. Vamos trabalhar um pouquinho nele aqui, tá ok? Então vamos lá. Quem quiser abrir o Código Penal, isso é muito bom, que ele facilita o nosso estudo, né? A gente caminha junto aí nessa dogmática. Então vamos lá, funcionário público, artigo 327, vamos trabalhar. Aí vem assim, quem que é funcionário público? Funcionário público, para os efeitos defeitos penais, é quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Olha lá, então funcionário público é um caráter mais genérico, abstrato, né? Para os efeitos penais, e aqui eu não estou falando que questão lá do direito administrativo, né? E lá a gente tem uma semelhança com regras do direito administrativo que seja funcionário público. Aqui vamos dar uma ideia para efeitos penais. Pode ter outros efeitos administrativos, né, lá em âmbito no direito administrativo, mas aqui somente em efeitos penais. Aí vem aqui, ó, quem embora transitoriamente sem remuneração exerce cargo, emprego ou função pública. Vamos lá, vamos começar de trás para frente. Cargo, emprego ou função pública. Então a gente sabe muito bem quem exerce cargo por força do artigo 37, inciso 2º da Constituição, contrato lá do direito administrativo, é aquele que passa em concurso público de provas e títulos, né? Ele é regido por estatuto, né? A gente tem aí a 8.112/90, Estatuto dos Servidores Federais, nós temos aí 869/52, que é o Estatuto do Servidor Civil do Estado de Minas. A Polícia Militar, nós temos o Estatuto, a Lei 5.301 de 69, ou seja, ele passou por meio de um concurso público, né? Empregado, professor que seja empregado, é aquele seletista, aquele que também passou no concurso, mas só que é regido pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Bacana? E função pública, ou seja, às vezes ele exerce algumas funções, né, que às vezes não seja nem concursado, mas exerce alguma atividade pública. E vamos ver isso aí. Então, cargo público é estatutário, e a gente sabe muito bem, regras do direito administrativo, empregado público é aquele seletista, né? Aí vem aqui, ó, transitoriamente sem remuneração. Professor, a pessoa pode ser considerado funcionário público mesmo que não receba, mesmo que tenha um caráter, né, remuneratório, oneroso? Sim, né? Vamos dar um exemplo, situação dos jurados e mesários, a gente chama isso de cargos honoríficos, cargos de honra, né? A pessoa é considerada um jurado, vai para o tribunal do júri, né? A gente sabe muito bem, lá no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, fala sobre o tribunal do júri, né? A competência do júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não é isso? Os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, aquele que é o jurado lá no júri, ele não recebe, né? Ele, a gente chama de cargos honoríficos. Da mesma forma, na situação lá de alistamento, nas eleições, o mesário ele não recebe, são os cargos honoríficos. Então, transitoriamente, por exemplo, ele vai trabalhar somente enquanto perdurar a situação da eleição, né? Primeiro turno e se houver na situação, ou segundo turno. Então, o mesário ali, ele naquele status quo, naquele momento ali, ele é considerado um funcionário público. E se qualquer problema que ele tiver ali, qualquer crime que ele praticar, mesmo que
passe as eleições, ele não seja mais, exerça aquela função honorífica, ele ainda continua a responder, os seus efeitos vão responder. Ele vai responder e, por conseguinte, terá também os seus efeitos, né, penais. Então, mesmo que seja transitório, sem remuneração. Bacana? Olha lá, contratados, mensalistas, diaristas também, né, funcionário público. Nós vamos ver aqui, ó, a gente tem o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no cargos de encargos públicos, a gente chama isso de munus público, né, como tutor, curador, administrador judicial, testamenteiro, depositário judicial, né, não pode ser confundido, não é considerado funcionário público. A gente tem essa celeuma lá, por exemplo, o cara é curador, um cidadão ele é curador, por exemplo, de um idoso. Nós temos essa previsibilidade lá na Lei 10.741/2003, que é o Estatuto do Idoso, a situação de curador, né? Aí vem o STF agora um recurso de habeas corpus 8856 do Rio Grande do Sul, fala que aquele que exerce cargo público chamado munus público, né, ele não é considerado, né, equiparado a essa figura de funcionário público, beleza? E outro entendimento também do Supremo Tribunal Federal é o titular de cartório, o titular do cartório, né, de registro, aí no caso em tela, ele é considerado servidor público, porque ele passa no meio do concurso por meio de uma delegação de poder público. Então, aquele é o titular de cartório, né, ele é equiparado, ele é considerado funcionário público. Mas aquele que exerce encargos públicos, chamado munus público, como tutor, curador, ele não é considerado servidor funcionário público. Bacana? Então, é um bom entendimento aí para a gente aí. Aí vem agora, na situação de equiparação, no parágrafo primeiro vai trazer a equiparação que seja funcionário público, né? Dá uma ideia aí extensivo que seja aí funcionário público. Aí vem assim, né? Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. E segundo, quem trabalha em empresa prestadora de serviço contratado ou conveniado para execução de atividade típica da administração pública. Então traz uma ideia equiparada. Eu estava estudando um pouco de doutrina acerca disso aí, principalmente agora 2020, 2019, 2020. A gente traz aquela ideia, né, de entidade paraestatal, pessoa jurídica de direito privado, né? Tem certo entendimento, né, vários doutrinadores que tratam aquela entendimento, né, de uma certa parcela da doutrina que seja administração pública indireta, né? Autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade economista. Mas uma ideia que seja, né, recente, né, mais um entendimento mais majoritário, que seja aquela pessoa jurídica de direito privado. Inclusive aí a gente tem várias atividades, principalmente serviços. A gente tem como exemplo serviços sociais autônomos. A gente chama esse sistema S, né? O SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, ou seja, o sistema S, serviços sociais autônomos, são equiparados, né, no caso em tela, entidades paraestatais, e seus servidores, seus funcionários que exercem aquela atividade são equiparados a funcionário público. E também, professor, empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada. A gente pode dar um exemplo claro aí, as chamadas concessionárias e permissionárias de serviço público, ou seja, empresas privadas, mas que prestam serviço público, né? Exemplo, empresas de ônibus aí do município, são aquelas empresas de transporte urbano e semiurbano que faz uma contratação, né, um caráter licitatório, lembrando, caráter licitatório, faz essa parceria, né, com o serviço público, ela é contratada para exercer uma atividade, um serviço, uma prestação de serviço público, ou seja, então é uma empresa privada que presta serviço público. Então a gente chama isso de empresa prestadora de serviço público contratada ou conveniada. A gente tem a situação de concessionárias, por exemplo, a gente vê muito, né, nas rodovias, as concessionárias e aeroportos, né? Privatiza, na verdade, mas cobra uma taxa e realiza aquela atividade essencialmente pública. Bacana? Então, esses funcionários, que é realizado por meio, inclusive, do caráter licitatório, né, aqueles funcionários dessas empresas são equiparados a funcionário público. Bacana? Aí vem no parágrafo 2º o aumento de pena da terça parte. Se no caso em tela, esses funcionários públicos, eles exercem alguns cargos, professor, então vai ter um aumento de pena de até da terça parte se alguns cargos, determinados cargos ocupados, cometerem crime? Sim. Professor, então quais são os cargos que vão ter um aumento da terça parte da pena se cometidos aí crimes, nós vamos ver nos crimes contra a administração pública? Olha lá, cargos em comissão, função de direção e assessoramento. De quais órgãos, professor? A administração direta. Professor, o que seja administração direta? Lá no direito administrativo, nós chamamos de administração direta aos poderes legislativo, executivo e judiciário, ou seja, administração pública direta ou centralizada, né?
E também, olha lá, ó, além da administração pública direta, a sociedade de economia mista, empresa pública e fundação instituída pelo poder público. Então a gente chama isso também de administração pública indireta ou descentralizada. Então, se uma pessoa estiver exercendo cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, ou função de direção ou assessoramento, né? Ou seja, está na diretoria, se é o diretor daquele órgão lá, ou está na assessoria desses órgãos, tem um aumento de pena dessa parte. Professor, pegadinha de prova? Tem, logicamente que tem pegadinha de prova, como demais outros aí, né? Lá aqui, por exemplo, não cita as autarquias, que também são a administração pública indireta. Professor, aqui só citou a sociedade de economia mista, empresa pública e fundação pública. Sim, eu citei. Nós chamamos isso de administração pública indireta. Contudo, porém, todavia, eu não citei autarquia. Né? Aqui, o legislador ele não acrescentou as autarquias como uma qualificadora aqui, um aumento, na verdade, de pena pelo crime praticado em desfavor da administração pública. Então, no caso em tela, aquele que exerce, né, dentro do princípio da legalidade aqui, cargo em comissão, função ou direção de assessoramento em autarquia, não tem aumento de pena. Bacana? Logicamente, né, tem os entendimentos aí do Supremo Tribunal Federal declinando, né, fazer essa equiparação. Né? Mas só que é o seguinte, olha lá, o legislador não incluiu a autarquia. Por isso, constitui-se-á uma verdadeira analogia em mala parte, vedado pelo ordenamento jurídico, essa analogia em mala parte. No caso, em tela, se quiser ter um entendimento, né, para abarcar as autarquias, via de regra, né, isso aí está sendo questionado perante, inclusive, pelos órgãos superiores em Brasília. Bacana? E aqui também o entendimento do Supremo Tribunal Federal estende essa majorante a quem, pessoal? Os agentes políticos, detentores de cargos eletivos, governadores, prefeitos, ou seja, aqueles agentes políticos, sendo então praticados crimes contra a administração pública, por exemplo, um deputado comete um crime contra a administração pública, ele tem um aumento da terça parte. É um entendimento, uma interpretação extensiva aí do Supremo Tribunal Federal. Bacana? Isso é bom a gente nos atualizar. Gente, então nós vamos trabalhar agora, esgotamos um pouquinho aí, né? O que seja funcionário público, do artigo 327, logicamente, tem muito mais coisa para a gente falar do que seja funcionário público, né? Entendimento do STF, do STJ, mas não é este momento para tal, beleza? Então aqui é só uma pincelada de alguns pontos importantes para a gente brincar, a gente conversar aqui acerca dessa temática tão importante que cai na sua prova, né? Sem sombra de dúvida, os crimes contra a administração pública. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouco sobre eles aí. Título 11 lá do Código Penal. Aí vou começar a partir do 312. Professor, o senhor vai falar sobre todos os artigos? E não, vou falar somente alguns principais que sempre caem em prova. Bacana? Essa aí é um compromisso meu com vocês. Vamos lá, deixa eu beber uma água aqui para a gente refrescar. Então vamos lá, pessoal. Alguns crimes contra a administração pública. Peculato. Gente, peculato aí de grande importância, artigo 312 em diante do Código Penal. Nós temos vários tipos de peculato. O peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, que sempre cai em prova, e o peculato mediante erro de outrem, artigo 312 e 313 do Código Penal, de grande importância. Vamos destacar agora somente três, né? Na verdade, 4, né? O peculato apropriação, desvio, furto e culposo. Bacana? Então vamos lá. Os pontos importantes para a gente destacar. Então vamos lá, pessoal. Peguem aí no artigo 312 do Código Penal, peculato. Tá assim, ó, crimes contra a administração pública, peculato. Fala o quê? Principalmente, a gente tem que saber o elementar do crime, os verbos. Tem que decorar. Professor, eu tenho que decorar? Tem. Logicamente, temos que entender, mas decorar também é de grande importância, né? Então, vamos lá. Apropriar-se, olha só, apropriar. Primeira coisa, o verbo, apropriar. O funcionário público, aqui no caso interno, como nós destacamos, gente, há ter necessidade de ser funcionário público. Chamamos de crimes próprios, né? Somente praticados por servidores públicos. Essa é a regra, que nós iremos ver daqui a pouco, a posteriori, que civil ele pode ser coautor, partícipe, né, do crime contra a administração pública. Nós iremos ver. Mas a regra é que somente são praticados por funcionários públicos. Mas, com caráter de exceção, excepcionalidade, podem ser praticados por particulares. Iremos ver daqui a pouco. Então vamos lá. Apropriar-se ao funcionário público de quê, pessoal? Dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do que, pessoal? Do cargo. De que tem a posse em razão do cargo. Ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então vamos lá, vamos trabalhar. Primeiro, vamos trabalhar um pouquinho o significado hermenêutico aí dos elementares do crime. Apropriar-se. O que significa apropriar, professor? Inverter o ânimos da posse, tomar como propriedade para si, apoderar-se de maneira indevida como se fosse o dono. A gente chama isso de ut dominus, ou seja, você inverte, o ânimos da posse, é como que aquilo ali fosse seu, apropriar-se. E o desviar, professor, o que seja o desvio? É dar uma destinação diversa daquela que é a finalística pública. Então, desviar-se daquela destinação diversa. Apropriar-se, tomar como se fosse seu aquele bem. Aí vamos ver lá. Ó. Então, tomar como se fosse bem aquele bem. O quê? Qual bem? Dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, público ou particular. Gente, caiu na prova, nós iremos fazer uma questão aqui. É um bem móvel, não, logicamente, você não vai carregar um prédio. Então, não é bem imóvel, é um bem móvel. Bacana? Isso já caiu várias vezes em prova. E é um bem público ou particular. Olha só, não só público, mas também particular. Professor, me dá um exemplo do bem particular. É aqueles, pessoal, por exemplo, estejam apreendidos ou sob a guarda, sob a posse da administração pública. Por exemplo, um servidor policial numa blitz, ele apreende um bem, apreende um veículo lá e aquele veículo lá vai para o pátio lá do órgão de polícia judiciária, polícia civil. Aí vem, por exemplo, um agente público e apropria-se daquele bem como se fosse seu e começa a andar, usufruir daquele bem lá como se fosse seu. Ou seja, é um bem que não é da administração pública, é um bem de terceiro que foi ali, por exemplo, apreendido. Então pode ser um bem público ou particular. Bacana? De que tem a posse em razão do cargo, ou seja, você tem que estar em posse daquele bem em razão da função a qual você exerce, do cargo que você exerce. E outra coisa, não é em razão da função, mas sim em razão do cargo. Bacana? O cargo público que você exerce. Isso também já caiu em prova, tá? Por diversas vezes. É em razão do cargo e não da função pública. Ou desviá-lo, ou seja, dar uma utilização diversa da qual foi determinado aqui. Beleza? E outra coisa, então vamos falar um pouco, eu já tinha falado, que é um crime próprio, somente só pode ser cometido por o quê? Por funcionário público. É uma condição especial, mas logicamente nós destacamos também que é uma regra. Professor, então um particular ele pode, de caráter excepcional, cometer um crime? Pode. Artigo 30 do Código Penal. Lá no finalzinho fala que não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ou seja, quando se comunicar. Se aquele particular, por exemplo, ele sabe da condição de funcionário público, daquela pessoa lá que está apropriando, e ajuda, facilita, por exemplo, ele sabe da condição de funcionário público, e age de maneira lá a criar um auxiliar, colaborar com a prática daquele crime, ele também comete o crime, ou seja, o elementar do crime. Então, um particular ele pode agir como coautor, partícipe, se, no caso de tela, constituir o elementar do crime. Vamos dar um exemplo, o João, servidor público, desvia um bem da administração pública e para concretizar esse desvio ele precisa da ajuda de Pedro. Ele fala com Pedro da situação que precisa ser desviada, precisa da sua ajuda para apropriar daquele bem e Pedro o auxilia. Então Pedro ele sabe da condição de funcionário e sabe da condição criminosa que está ali praticando um ato criminoso e essa conjugação desse elementar do crime, Pedro vai responder também pelo peculato, a apropriação, que tem esse caráter de excepcionalidade, então, que pode ser praticado por particular. Beleza? Isso é importante. E nós temos um entendimento recente aí, das cortes do STJ, do STF, que a coisa móvel também, que passa a coisa móvel, energia elétrica. Então, se tiver apropriação, desvio de energia elétrica, esse objeto material também configura o peculato. Bacana? Show de bola? Vamos lá. Então, olha que interessante, Só citando aqui duas questões importantes, é bom a gente contextualizar, as questões. Eu tenho uma questão aqui de 2017 de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fala que foi considerado, olha só essa questão aqui, ó. O objeto material, vamos ver se é certo ou se é errado. O objeto material do crime de peculato e apropriação pode ser dinheiro, beleza? Valor ou qualquer outro bem móvel ou imóvel, Olha aí, sempre de natureza pública, de que tem um funcionário público a posse em razão do cargo. Essa questão aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, analista judiciário. Olha só, pessoal, aqui falou que o objeto material do crime de peculato e apropriação
Pode ser dinheiro, beleza? Valor ou qualquer bem imóvel ou imóvel. Errada a questão. É um valor somente móvel, né? E não imóvel. Aí vem continuando aqui, ó. Sempre de natureza pública. Não, né? Natureza pública ou particular. Pode ser um bem particular, mas que esteja temporariamente, né? Por exemplo, um bem apreendido pelo poder público, pela fazenda pública. Então está errada essa questão. Olha só, uma questão do Rio Grande do Sul, analista judiciário. Vamos lá na Fundação Carlos Chagas, 2012, né? Procurador município do estado de João Pessoa da Paraíba. Olha essa questão para procurador, hein, gente? Olha lá. Para a caracterização do peculato doloso. Vamos lá. O objeto do crime deve ser um bem imóvel? Sim, nós falamos, né? Tem que ser um bem imóvel. Se for um bem imóvel, não é considerado. É necessário prévia tomada de prestação de contas? Não há que se falar isso. Nós não falamos isso no artigo 312. Não pode o agente ter ressarcido o dano antes da denúncia? Não. Nós vamos ver na situação lá do crime culposo, do peculato culposo. Se tiver a reparação do dano antes do trânsito julgado, sentença irrecorrível, né, extingue a punibilidade. Né? Nós temos essa situação. Mas aqui no peculato doloso, não há que se falar se o agente ressarciu o dano, não. Beleza? Então tá errado. Letra D. É indispensável a apuração de fato em processo administrativo? Aqui são esferas diferentes, né? Aqui são esferas diferentes. Aqui, no caso, a esfera criminal. Né? Quando eu falo em processo administrativo, é em âmbito, em esfera administrativa. Né? E nós temos essa autonomia, essa independência entre os poderes. Naquela tripartição de Montesquieu. Né? Mesmo que não tenha instaurado um processo administrativo, há que se falar, lá no caso inteiro, não há que se falar a necessidade de instauração de processo administrativo. Bacana? Letra E, ó, o objeto do crime não pode ser um bem particular. Pode sim, acabamos de falar. Então, a questão em gabarito, letra A. Essa é uma questão de procurador do município de João Pessoa em 2012. Bacana? Tá vendo como conhecimento a gente vai estudando, vai fazendo exercício, vai aumentando nossos estudos, nossa capacidade para potencializar, inclusive, nossos resultados. Bacana? 3 questões interessantes para a gente destacar. Né? Então, vamos lá. A gente está caminhando aqui. É muita informação, pouco tempo, né? Mas vamos trabalhar aqui um pouco. Delegado de Polícia Civil. CESP 2018, olha só, Polícia Civil do Maranhão. Olha a questão, vamos lá. Fala assim, ó, vamos ver, vamos estudar com a gente aí. Ó. A circunstância elementar do crime de peculato se comunica ao coautor ou partícipe, mesmo que este não integre o serviço público. Correto. Nós falamos, se comunicar lá o elementar do crime, como coautor ou partícipe, se o particular ele sabe da condição, né, do funcionário público, daquela pessoa que ele está auxiliando, ele coautor partícipe da situação criminosa. Então se comunica. Então essa questão do delegado, a Polícia Civil, está correta, beleza? Vamos fazer uma questão agora de analista judiciário, né, do Conselho Nacional de Justiça 2013, olha só, da prova da UNB. Olha só, vem comigo. O particular que em conjunto com a esposa, funcionária pública, apropria-se de bem do Estado, responderá por peculato, ainda que não seja membro da administração. Correto também, olha lá, o particular, que em conjunto com a esposa, que é funcionária pública, apropria-se bem do Estado, ou seja, ele sabe da condição de funcionária pública e mesmo assim ele auxilia na modalidade criminosa. Então comunica-se o elementar do crime do artigo 30 do Código Penal. Então mesmo assim vai responder, né, pelo peculato aqui apropriar-se. O mesmo crime que a esposa ela vai responder, também o particular vai responder, porque está se comunicando com o elementar do crime. Olha uma questão agora de defensor público, né, 2012. Mesmo aquele que não é funcionário público poderá responder pelo crime de peculato? Pode sim. Pode responder pelo peculato, falamos do artigo 30 do Código Penal. Beleza? Então vamos agora falar um pouco aí do peculato subtração, né? O peculato, chama isso de peculato furto, peculato impróprio. Nós vimos aí o peculato próprio, que é apropriar-se e desviar. Agora vamos trabalhar no peculato furto. Olha lá, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, bem ou valor, ou seja, ele não está na posse, mas ele subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio à lei, valendo-se da facilidade que proporciona a qualidade de funcionário. Olha aqui, tem um pouco a diferença aqui do peculato doloso, da apropriar e desviar. Lá ele tem a posse, aqui ele não tem a posse. Aqui, na verdade, ele utiliza da facilidade que ele tem de ser funcionário público, mas ele não tem a posse. A gente chama isso de peculato furto ou peculato impróprio, né? Olha só, agora, aqui no caso em tela, ele subtrai. Olha só, ele utiliza a facilidade que remete
para que haja a subtração. E quando a gente remete, a gente fala o que é subtração lá, né? Lá no Código Penal, no artigo 55, fala, né? Subtrair coisa de bem imóvel alheia, sem utilização de violência, grave ameaça, é crime de furto. Aqui no caso em tela, não é furto, porque se ele utiliza da condição de funcionário, ele desvia lá, por exemplo, um computador que, pela sua condição, a sua facilidade, ele vai responder pelo peculato furto, né? Olha lá, caso o agente não seja funcionário, ou sendo, não se utiliza a facilidade, ele vai responder pelo peculato furto, vai responder pelo furto, se ele não utiliza a facilidade de servidor público, né? Vamos dar o exemplo número 1 aí, ó. O funcionário, durante a madrugada, ele arromba a porta de uma repartição pública e subtrai, por exemplo, um bem. O funcionário, olha só, ele durante a madrugada, ele arromba a porta de uma repartição pública e subtrai um bem. Nesse caso, ele não responde por peculato furto, porque ele não utiliza a facilidade de ser funcionário público. Olha lá, responde por quê? Por furto, artigo 55 do Código Penal, pois ele não valeu de nenhuma facilidade durante a execução para subtração da coisa. O segundo exemplo, olha lá, o funcionário, durante o final de semana, identifica-se ao vigia na repartição pública e subtrai um bem, né, que está lá na mesa, lá, por exemplo, em outra repartição, em outra sala que não seja a sua, por exemplo, ele subtrai, né, um bem sem ser percebido. Aí, nesse caso, ele vai responder por peculato furto, porque ele utiliza da sua condição de funcionário público para, ele proporciona, né, aquela subtração daquele bem. Vira a diferença no primeiro exemplo, segundo? O primeiro exemplo, o cara pula lá de madrugada e furta o bem. Ele é funcionário público, mas ele utiliza da sua condição de funcionário? Não. Então ele vai responder por furto no artigo 55 do Código Penal. Noutra vertente, se ele se identifica para o funcionário, para o vigia, no final de semana, e entra lá e subtrai um bem da administração pública, ele utilizou da sua condição de funcionário público quando ele se identificou lá ao segurança, ao vigia. Então, no caso em tela, ele vai responder peculato furto. Bacana? Show de bola? É chamado de peculato furto ou peculato impróprio. Bacana, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aí para a gente dar a celeridade à aula. Pessoal, eu espero que estejam gostando aí. Essa, logicamente, essa dogmática que a gente está fazendo, ela não visa, né, esgotar todo o assunto, né, do peculato. Aqui somente alguns pontos importantes e exemplos de exercícios, de questões que caem na prova para a gente aí potencializar os nossos conhecimentos. Então vamos lá. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime, olha só, para o crime de outrem, ou seja, aqui no caso em tela, é o único crime contra a administração pública que tem a situação, né, a característica de ser culposo. Nenhum outro crime, né, é culposo, somente aqui no caso o peculato. Então a única situação de culpa de ser crime culposo é somente no peculato. E culposo a gente sabe muito bem que o funcionário ele age de maneira culposa quando ele age de maneira, ele foi negligente, foi imperito e foi imprudente, no caso em tela. Ou seja, ele não observou o cuidado, né, necessário e ele contribuiu ou facilitou para que a subtração ou apropriação ou desvio material praticado por outrem, né? Ou seja, dinheiro, valor ou bem, né? Olha lá, só configura o peculato doloso, né, o culposo, na verdade, quando o crime praticado por outro for um peculato doloso ou um furto, por exemplo, né? Trata de um delito, a gente chama parasitário, acessório ou difusão, pois depende da existência de outro crime. Vamos dar um exemplo? Vamos lá, João, funcionário público, ele trabalha com um computador da administração pública. O que ele faz? Ele deixa o seu computador e não esquece de trancar a porta. Aí vem um terceiro, né, um particular ou um funcionário público, né, e vai lá e subtrai aquele bem. Ou seja, ele foi imprudente, ele deveria ter conferido ali, por exemplo, se a sala dele estava fechada. Ou seja, ele não teve a intenção, ele não teve o dolo, mas ele foi negligente, ele foi imprudente ter deixado a porta aberta, não ter conferido. Então, no caso em tela, ele vai responder pelo peculato culposo. E aquela pessoa que cometeu o crime lá, né, o outrem, o crime de outro, vai responder. Às vezes um peculato doloso, né, se ele é funcionário público, utiliza da sua condição, que nós vimos, né, apropriar-se, ou simplesmente pode ser um furto, um cidadão entrou lá, infrator e subtraiu aquele bem. Então ele vai responder o peculato doloso, né, no caso apropriar, ou vai responder pelo furto, aquela outra pessoa, né? Aqui, esse funcionário aqui que nós estamos trazendo, ele vai responder pelo peculato culposo, beleza? Então vamos lá. Aí vem, gente, esse parágrafo terceiro cai demais em prova. Fala aqui, no parágrafo anterior, se houver a reparação do dano
antes do trânsito em julgado, ou seja, antes da sentença penal irrecorrível, né? Ou seja, quando ainda há a presunção da inocência, artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, aonde a presunção da inocência extingue punibilidade. Então, no caso em tela, somente esse caso de peculato culposo, se ele fizer a reparação do dano, né? A reparação do dano antes da sentença penal irrecorrível, ou seja, antes do trânsito julgado, extingue punibilidade. Ou seja, não há que se falar em punição, extingue o crime. Bacana? Agora, se for depois do trânsito em julgado, ou seja, após a sentença irrecorrível, reduz a pena pela metade. Pela metade. Então, no caso, o peculato culposo, se houver lá a reparação do dano antes da sentença penal irrecorrível, extingue o crime, não responde por nada, ok? E agora, se for após a sentença recorrível, ele, no caso em tela, reduz a pena pela metade. Isso, lembrando, gente, é só no peculato culposo. Não é no peculato apropriar, desviar e no peculato furto. Não, é só no peculato culposo. Bacana? Show de bola? Beleza. Vamos trabalhar um pouco aqui. Nós temos pouco tempo. Deixa-me ver aqui, né, eu estou esgotando aqui em pouco tempo. Nós temos pouco tempo de estar trabalhando aqui. É muita informação, né? Deixa-me ver aqui. Deixa eu trabalhar aqui um pouco, gente. Estou vendo que é pouco tempo a gente falar muita coisa, né? Muita coisa. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho do artigo 316 e a gente finaliza e a gente volta semana na próxima live aí dando continuidade aos crimes de administração pública. Pode ser? Pode ser, galera? Então vamos lá. Concussão, artigo 316 do Código Penal. Exigir para si ou para outrem, direta e indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mesmo em razão dela, vantagem indevida. Olha só, pessoal, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Nós tivemos uma alteração agora recente, em 2019, que a Lei 13.964, 2019, que alterou a pena máxima, que era a pena era de 2 a 8, passou de 2 a 12 anos o crime agora de concussão. Gente, olha que interessante no caso em tela aí. Eu vou iniciar o crime de concussão e na próxima aula, né, para a gente não esgotar, é muita coisa em pouco tempo que eu tenho que falar, mas aí vamos discutir algumas particularidades. Vamos lá, então a concussão, gente. Olha o verbo, olha o elementar do crime, exigir. Aqui, diferente nas linhas da corrupção passiva, solicitar, receber ou aceitar promessa, corrupção passiva, aqui nós temos a exigência, uma situação lá, uma forma mais intimidativa, constrangedora, menos sutil, né? Então, o que significa primeiro lá essa exigência? Né? É uma forma mais intimidativa, é um constrangimento que o funcionário público ele faz sobre determinada pessoa, né? Olha lá, ó, para si, exigir para si ou para outro, ou seja, pode ser um terceiro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Professor, antes da função ou antes de assumi-la? Aqui, por exemplo, ele não está trabalhando, por exemplo, ele está de férias, né? Fora da função, ele está de férias, ele não está exercendo a função pública hoje, ou seja, ainda que fora da função, ou antes de assumir, ou seja, antes dele pegar serviço, por exemplo, né? Às vezes um dia anterior, no final de semana, mas agindo em razão da função. Ou seja, ele não está trabalhando, mas ele está agindo em razão da função de ser funcionário público. O que ele exige, professor? Vantagem indevida. Né? E essa vantagem ela pode ser econômica ou não. Né? Pode ser econômica ou não. Então, exigir, ele utiliza de maneira meio constrangedora, né? Menos sutil lá, exige ali ó, uma certa determinação de alguma coisa, no caso em tela, né? Exigindo pela sua condição de funcionário público, né? de funcionário público. Vamos dar um exemplo. Um agente da vigilância sanitária, por exemplo, ou também um policial rodoviário federal, ele exige ali, por exemplo, a pessoa, para que ela seja liberada de uma blitz, por exemplo, né? de uma vigilância sanitária, de uma inspeção sanitária daquele órgão municipal, aquele agente da vigilância que exerce o poder de polícia administrativa, exige lá, por exemplo, R$1.000 para que não seja lavrado, né? Uma notificação, uma multa lá, por exemplo, de R$10.000, né? Ele exige R$1.000 lá, né? Ele constrange aquela pessoa, né? Para que se ele não pagar, vai ser o quê? Vai ser notificado, vai ser multado aquele estabelecimento ou aquela pessoa lá no seu veículo automotor, né? Então, no caso dela, ele utiliza de maneira como um constrangimento, né? E consuma esse crime, pessoal, por se tratar-se a sua consumação no mero ato de exigências,
consuma-se o fato, né, criminoso quando ele simplesmente exige, né? Não há que se falar lá no recebimento de, por exemplo, de um material. Por isso nós chamamos isso de crime formal, né? Crime formal. E o mero resultado naturalístico, por exemplo, o recebimento de um material, a doutrina entende que é considerado um mero exaurimento. É um mero exaurimento. Então, no caso inteiro, o simples fato, né, do agente ele já consuma o crime de concussão, no caso, quando ele faz efetivamente, né, a exigência. Isso já se consuma um crime. Né? E o seu recebimento, por exemplo, de um material é mero resultado naturalístico, né? É considerado mero exaurimento. Então é um crime formal. Bacana? E aí a gente também fala, né, o parágrafo primeiro, um tipo aí também de concussão, a gente fala de excesso de exação. O pessoal sempre me pergunta, professor, eu não entendi, né? Aí quando eu coloco, né, a gente brinco um pouco, o pessoal, agora ficou muito mais fácil. Professor, excesso de exação, eu qualifico para facilitar o entendimento como o chamado crime de Zaqueu, né? É só lembrarmos lá de Zaqueu, aquele cobrador de impostos. Ele vinha cobrar de maneira, uma contribuição, exigia uma contribuição social indevida, ou seja, cobrava mais impostos do que devia, ou ele utilizava de meios vexatórios ou gravosos ali, constrangendo a pessoa a pagar, né, mesmo que fosse devido. A gente chama de esse excesso de exação. É só lembrar, né, na Bíblia, né, o crime de Zaqueu praticado, né, o que Zaqueu fazia naquela época, né, de Cristo lá, tá na Bíblia, né? Então, excesso de exação é só lembrar do de Zaqueu na Bíblia. Aquele funcionário que exige tributo ou contribuição que sabe ser indevido, ou seja, ele cobra a mais daquele caráter tributário a mais que não é devido, ou quando é empregado de maneira devida, ele utiliza de meio vexatório ou gravoso, ele constrange aquela pessoa, né? Ele traz o caráter de humilhação, ridicularização daquela pessoa, por exemplo, né, que está em débito. Isso não pode no ordenamento jurídico, a gente chama isso dessa exigência como excesso de exação. É uma situação aí lá da concussão, né, do crime do artigo 316, parágrafo 1º. Bacana? Vamos lá. Olha só, e se o funcionário ele desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher ao cofre público, aos cofres públicos, nós temos aí uma qualificadora, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Se ele desvia, então, né, aquilo que ele recebeu, inclusive recebeu indevidamente para recolher a fazenda aos cofres públicos da administração pública, do poder público, ele tem a qualificadora e reclusão de 2 a 12 anos e multa. Bacana? Pessoal, estou vendo aqui que é muita coisa em pouco tempo para a gente esgotar. Então nós falamos aí dos crimes contra a administração pública, nós falamos, esclarecemos um pouco do conceito do artigo 327, o que seja funcionário público, e falamos das modalidades, inclusive do peculato, que é de grande importância, né? O peculato em apropriação, desvio, furto, né? E o peculato culposo, que cai muito em prova. E vimos um pouco aí também da concussão. Né? Na próxima aula, nós iremos dar continuidade, né, dos crimes contra a administração pública, vamos trabalhar aí, né, a corrupção passiva, vamos trabalhar a prevaricação, a condescendência criminosa, né? Esses são os pontos de grande importância aí que sempre caem no concurso. Então a gente aí encerra essa conversa, esse bate-papo, nós trabalhamos aí o peculato, falamos o conceito contra a administração, quem é funcionário público, e falamos também um pouco da concussão. Crimes contra a administração pública, do artigo 312 ao 327 do Código Penal. Gente, eu tenho um material aqui que eu produzi aqui. Quem quiser esse material, né, nos chama lá no direct lá do Instagram, no Facebook, e siga-nos lá no nosso canal no YouTube, porque a gente está querendo cada vez mais aperfeiçoar, a gente está querendo mais ajudar você nesse caminhar, né, para o seu trajeto, para a sua prova, para o seu concurso, né? Eu deixo aqui meu abraço, WM Concurso. Lembrando que o curso lá nosso eu como professor, né, a gente está divulgando o curso lá regular no wmconcurso.com.br, que está com 50% de desconto. Agora o WM Concurso vai lançar também um curso de exercício também para Polícia Penal, beleza? Então siga-nos lá e qualquer dúvida, qualquer necessidade acerca do conteúdo programático da Polícia Penal, Polícia Militar de Minas Gerais ou qualquer outro concurso, pode nos mandar, vai ser um prazer atendê-los nas questões jurídicas,
a gente vai dar assessoria aí ao aluno, nosso aluno, questões jurídicas. Nós temos aí o Marcelo, vai dar também assessoria em questões lá da estatística, raciocínio lógico, e o nosso grande professor de português, né, o Rodrigo Fonseca, nosso querido professor de português aí. Bacana? Um grande abraço, foi um prazer. Estaremos aí na próxima live dando continuidade aos crimes contra a administração pública. Um grande abraço a todos, galera. Fiquem com Deus.